Olá, bem-vindos ao quadro Assunto do Agoscast, o canal de podcast do Colégio Agostiniano, que traz informações e conteúdos relevantes para você e para sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está escutando mais um Agoscast, o podcast aqui do Colégio Agostiniano, em que hoje nós vamos trazer um tema que todo mundo gosta, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe, é a paixão do brasileiro, que é futebol. Mas a gente vai falar um pouquinho diferente sobre esse tema hoje. Para você que está escutando a gente no dia do nosso lançamento, a gente vai lançar esse podcast dia 28. E amanhã, dia 29, às 4 horas da tarde, vai estar acontecendo a final da Champions League, o maior campeonato de clubes do mundo de futebol. Né? O jogo que para a Europa, mas hoje em dia para o mundo, para a gente ver dois times jogarem um jogo único pelo torneio que todo mundo quer, todo mundo sonha em ter um clube campeão. E aí, com esse tema, a gente quer discutir algumas coisas. Por isso, nosso tema de hoje, do nosso podcast, vai se chamar Não é só um jogo. Essa frase, ela é usada num livro muito bacana de futebol, do diretor do Manchester City, na época que ele era diretor do Barcelona, que ele falava que a bola não entra por acaso e o futebol nunca é só um jogo. E para falar com a gente sobre isso e para a gente aprofundar nessa dinâmica, nós vamos ter aqui três pessoas muito queridas pelo nosso colégio. Então, eu queria apresentar primeiro nosso professor William Manteiga, professor de Geografia aqui do nosso ensino médio. Manteigão, você apresenta aí para a galera. Fala, garoto, beleza? Então eu sou o professor William Franco, também conhecido como Manteigão, né? E professor de Geografia aqui do ensino médio, das turmas de primeira série e terceira série. E gosto um pouquinho de futebol, né, cara? Eu acho que futebol, eu gosto de olhar o futebol tanto com a paixão de torcedor palmeirense que sou, né? É, Sofro com o Vila Nova aqui só por opção mesmo, mas também gosto de analisar o futebol nesse viés político, né? Essa carga política que tem a partir desse esporte, que não é apenas um jogo, né? Envolve uma série de questões, envolve uma série de influências econômicas, sociais, culturais, que mexe tanto com a gente, né? Então, espero que possamos fazer aí um bom debate, uma boa fala, que a gente possa contribuir aí nesse momento tão importante, que às vezes a gente tá tão distante, né, uns dos outros aí por esse momento de pandemia, mas momentos como esse aqui do podcast pode nos deixar mais próximos aí e afetivamente mais conectados. Show! Manteigão, quem acompanha ele nas redes sociais sabe que o bichinho sofre com esse Palmeiras. E eu queria chamar aqui também nosso professor João Paulo, também de Geografia do nosso ensino médio, para ele se apresentar, falar aí para a galera, João Paulo. O microfone é seu. Gabriel, oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor João Paulo, professor de Geografia do ensino médio do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima e trabalho com as turmas da segunda e da terceira série. O William se apresentou agora há pouco, ele disse que é palmeirense, né? Confessou a sua paixão. A exemplo do William, eu também gosto muito de futebol e eu sou esmeraldino, tá, Gabriel? Eu gosto de deixar isso bem claro aí na minha biografia, né? No meu currículo, eu gosto de ressaltar esse detalhe. E concordo com vocês, com o que foi dito até aqui. Futebol, ele é muito mais, né? Ele envolve muito mais elementos do que a simples disputa esportiva entre 11 atletas de cada lado. Então, o futebol, ele se relaciona com conceitos tais como a sociedade, economia, globalização, lugar, identidade, redes. Então, eu acho que é muito bacana esse encontro que foi promovido pelo colégio e é uma forma de nós tratarmos o futebol a partir de uma perspectiva mais crítica. É isso aí, Gabriel. Estou pronto aí para o debate. Ah, bom demais, João Paulo, seja bem-vindo. E eu quero falar aqui, já deixar claro que os dois professores deixaram seus times à mostra, e eu já quero deixar claro para o William que aqui ele é minoria,
porque a maioria aqui tá torcendo pra gente da clube da Série B. Eu sou cruzeirense, o Paulo Esmeraldino, eu vou chamar mais um que também é cruzeirense. Então, piadinhas de nível Série B não vão rolar, senão vai rolar a retaliação via mundial, para que a gente possa manter esse diálogo em alto nível. Queria chamar aqui o Vitor Lemos, já participou aqui com a gente do nosso primeiro AgosCast, sobre a responsabilidade na internet, cruzeirense apaixonado, advogado e também conhecedor das minúcias do futebol, como bem definiu o William, o PVC goiano. Vitor, apresenta aí para a galera. Eu acho um exagero injusto esse negócio de PVC goiano, porque vocês vão ver que eu não entendo muita coisa do jogo em si, não. Mas, bom, brincadeiras à parte, igual o Gabriel falou, sou Vitor, eu sou advogado. Hoje eu atuo, sobretudo, nas áreas empresariais e também na OAB, na Comissão de Cultura. Como o futebol é uma manifestação claramente cultural de muitas e muitas e muitas nações, a gente vê isso na Copa do Mundo, não dá para a gente ficar, não dá para ignorar o futebol e o tamanho que o jogo tem dentro desse aspecto político, social, cultural, econômico, porque é uma coisa gigante, é uma manifestação gigante o futebol. E por falar em futebol, o Gabriel bem adiantou aí que eu sou um sofredor cruzeirense, por motivos de família, né? Cresci com a minha família em Belo Horizonte. Primeira vez que pisei no estádio foi no Mineirão. E estou com dificuldade de reconhecer o Cruzeiro que a gente está vendo jogar nesses dias aí. Mas com fé o tempo passa. E assim como o professor William, eu também escolhi sofrer aqui, mas pelo Atlético Goianiense, não pelo Vila Nova, mas não que o sofrimento seja diferente. Acho que no fim das contas é mais ou menos no mesmo nível. É bom demais, eu já vi que esse papo hoje vai ser bom. Galera, eu comecei esse AgosCast falando sobre um livro que é de um diretor do nosso finalista da Champions League. Para quem não sabe, para quem está acompanhando esse podcast e conhecendo futebol e entendendo esse mundo, nós vamos ter nesse jogo o Manchester City contra o Chelsea, dois times ingleses jogando pela Copa da Europa. E um dos diretores do Manchester City tem um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso, que ele fala que futebol nunca pode ser visto como só um jogo. Se você vê o futebol só como um jogo, você nunca vai entender a dimensão do esporte. E eu já li algumas partes desse livro, muito interessante, e um dos primeiros capítulos ele vai falar, tipo, no sentido de o futebol já se começa destacando-se dos esportes porque ele já envolve uma paixão transcendental. E depois ele vai ser um reflexo de vários pontos da sociedade. E a gente vai vendo esses reflexos na própria estrutura do esporte, né? E aí eu queria começar não falando sobre a Champions League, e eu queria deixar aberto para a gente conversar com os nossos três convidados aí sobre a entidade máxima do futebol. A FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, é a entidade que controla o jogo, né? Independente de qualquer país, uma entidade de soberania maior do que os países. Cada país vai ter a sua colocação, vai ter a sua confederação, que é ligada à FIFA. Então a gente vai vendo uma estrutura gigantesca que parece muito, às vezes, com a estrutura que a gente vê na ONU, que a gente vê em OMS, OMC, que são estruturas supranacionais. A FIFA é uma estrutura dessa. Mas a gente tem visto, acho que muito antes do que a gente pode imaginar, uma FIFA ligada a situações estranhas, né? Situações meio desconexas. Então eu queria deixar assim para o João Paulo o seguinte tema assim, para a gente já começar e depois a gente pode rodar aí a palavra para todo mundo. João Paulo, a FIFA e essa dimensão política, como que a gente pode definir essa entidade? A FIFA, como nós sabemos, é a Federação Internacional de Futebol e Associação. Ela foi criada no início do século XX, se eu não estiver enganado, acho que no ano de 1904. E essa organização, Gabriel, como você ponderou,
ela é a instituição máxima que coordena, que rege o futebol. E o que me chama a atenção, Gabriel, é que a FIFA ela se sobrepõe à soberania dos estados. Algo que me chamou muita atenção foi durante a realização da Copa do Mundo em 2014, aqui no território brasileiro. Gabriel, olha só, naquela oportunidade, a então presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, ela teve que assinar uma lei geral para a Copa, que se sobrepôs, por exemplo, ao Estatuto do Torcedor. Uma das coisas que me chama a atenção, Gabriel, em relação a esse episódio da Copa do Mundo, é que o Estatuto do Torcedor ele havia proibido a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. E a FIFA é uma instituição tão forte que conseguiu derrubar essa medida que foi tomada via Estatuto do Torcedor. E além disso, Gabriel, vou deixar aqui também para os nossos convidados, a FIFA ela se diz uma instituição sem fins lucrativos, mas ela tem uma reserva superior a US$1 bilhão. E, além disso, ela esteve envolvida recentemente, como você já havia indicado, esteve envolvida em casos de corrupção, como é o caso, por exemplo, do FIFA Gate. Nossa, o FIFA Gate, para quem a gente vai entrar, vai aprofundar, foi alguns anos atrás, acho que foi mais ou menos na época da Copa de 2014, e assim, a relação da FIFA já no Brasil, para quem acompanha a Copa, já foi complicado, mas ela não data de agora não. Vitor, não sei se você lembra, mas em 70, na ditadura militar, a gente teve um problema aí com futebol, problema, vamos falar assim, né? Mas a gente teve uma situação entre Brasil, ditadura e Copa, principalmente para trazer o tri. Deixa eu só fazer aqui um comentário e uma sugestão. Você indicou o livro, né? A Bola Não Entra por Acaso. Eu também quero indicar outros dois. Nós temos aqui tínhamos, né? Um autor sul-americano, vizinho, o uruguaio Eduardo Galeano. Ele escreveu esses dois livros e eu recomendo. Futebol ao Sol e à Sombra, e um outro que foi publicado também pelo Galeano, tem esse título aqui, Fechado por Motivo de Futebol. Então são dois livros escritos por esse autor sul-americano, que também era um apaixonado por futebol, e eu acho bacana, viu? Quem gosta desse esporte, eu acho que vale a pena fazer essa leitura, essas leituras. Então, a gente está falando sobre 1970. Ali, naquela época, a gente tem pouca, acho que a cobertura e o tipo de jornalismo investigativo para cima dessas entidades não era tão presente como agora, até por vários motivos, né? Motivos de censura, inclusive, mas eu consigo me lembrar, na verdade, a gente conhece o uso político que foi feito da Copa do Mundo, né, e da seleção nos anos 70, mas eu acho que você vai precisar refrescar minha memória sobre esquemas de corrupção e, enfim, escândalos relacionados à FIFA. O que eu me lembro bem na verdade, que a gente conhece bem, é essa questão da exploração da imagem da seleção, da conquista da seleção, que nos anos 70 era uma estratégia de propaganda do regime da ditadura militar e que não recaiu só sobre o futebol. O Emerson Fittipaldi foi campeão pela primeira vez de Fórmula 1 em 1972, se eu não estou enganado, pilotando uma McLaren Marlboro lá, todo chique. Inclusive, a pintura de automóveis, né? A pintura de carro de Fórmula 1 mais frequente dos títulos brasileiros é aquela McLaren do cigarro, que são os do Fittipaldi e os do Senna. São 5 dos 8 que a gente tem. Mas, enfim, esse uso, essa exploração política, ela é frequente. A gente tem o caso da troca do técnico, né? Do Saldanha pelo Zagallo, a convocação do Dadá Maravilha, todas essas histórias que entraram aí para os anais da relação meio controversa do Estado brasileiro com o futebol, e principalmente nessa época. Mas sobre a FIFA eu preciso de ajuda. Mas era essa ideia mesmo, porque, tipo, se for pegar, a ditadura usou muito bem a Copa, né, com o jingle que é marcado até hoje, né, a gente vê propaganda do McDonald's ainda, se lembrando daquele jingle, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todo mundo que até bem anos depois nasceu, a gente já conhece esse jingle, a gente lembra das campanhas, todo mundo já deve ter visto alguma campanha da época da ditadura.
E parece que a FIFA tem um certo amor, assim, por regimes ditatoriais, né, Manteiga? Porque se a gente vai ver aí as escolhas recentes, o Brasil, claro, em 2014 é uma democracia, mas a África do Sul em 2010, a Rússia em 2018, o Brasil, claro, uma estabilidade política, né, ali em 2014, e agora o Catar em 2022, a FIFA parece gostar desses regimes mais controversos, para a gente dizer o mínimo. Cara, eu tô aqui observando algumas coisas. Nós temos o PVC do Cerrado aqui, né, Vitor? E eu vou dar uma de Mauro Betti aqui, né? O João trouxe a FIFA e, no caso, no dia 21 de maio, agora a FIFA vai fazer 117 anos. E é interessante, é uma instituição que passa por duas guerras, né? Tem um papel fundamental nesse processo de influenciar não só o esporte, mas sim o desenvolvimento da prática desse esporte nos países. Essa sua colocação, o Gabriel, é muito interessante porque traz aqui o papel político da FIFA no sentido de com quem que eu vou me aliar, né? E eu vou me aliar com quem me der mais vantagens. Então, eu percebo sim que eles têm essa coisa com se aproximar desses países, mas eu não sei se eles estão querendo se aproximar do caráter político do país. Até porque, por exemplo, quando eles fazem a Copa na África, na verdade, a gente tem que ver o contexto que a África do Sul já se envolvia, né? A África do Sul, um país que nega realmente as características populares, né, conhecidas da África, traz uma Copa bem europeia, a não ser o nome Jabulani para a bola ali, né, trazendo a cultura africana. A gente percebe a África do Sul já pertencente ao BRICS, né? Aí depois a gente vê ali o Brasil, aí a gente vê a Rússia, né? Todos esses aí dentro do BRICS, os países emergentes com um grande crescimento econômico e não por menor essas questões de corrupção, né? O Climategate que você estava comentando ali, ele explode ali em 2015, e por acaso envolvendo a Conmebol, nós aqui, todos nós aqui, tanto os cruzeirenses como o esmeraldino, né? Para quem não sabe, esmeraldino e estiver escutando isso em outro estado, é um torcedor do Goiás Esporte Clube aqui da nossa cidade, que é o maior clube nosso em termos de expressão nacional. Falo isso sem clubismo, né? Porque o maior de verdade é o Vila, mas o Goiás já sofreu com a Conmebol, o Palmeiras sofre com a Conmebol, o Cruzeiro, que de nós aqui é o maior campeão desse tipo de torneio, e é o que se envolve, né? É uma federação que se envolveu muito nesses casos, né? Então eu percebo que esses caras eles estão muito mais preocupados, Gabriel, com a grana, né? Quando eles têm o poder político de chegar e mudar algumas regras, até políticas, regras de planejamento urbano da cidade, como a gente percebeu aqui dentro do Brasil, né, nas obras da Copa. Tem até um documentário que eu indico para a galera aí, chama Domínio Público, que fala sobre a Copa do Mundo no Brasil e, sobretudo, as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, esses caras, eu acredito que eles entendem realmente que o futebol é um jogo, mas é um jogo, sobretudo, político e altamente lucrativo, né? E faz muito sentido isso que você está falando, Manteiga, porque se for pensar, é quem realmente dá mais facilidade, né? E a gente vê esse reflexo sendo feito em sequência, né? Porque a gente viu a FIFA passando para a Confederação Brasileira realizar a Copa, a CBF vai, que né, a gente também pode falar da CBF, que é outra instituição bem polêmica, mas a gente pode falar, assim, a CBF faz um verdadeiro leilão de sede, né? Se a gente for pensar do futebol, aqui em Goiânia era para ter recebido a Copa.
Aí a gente perde a Copa para Cuiabá e Manaus. Você vai levar o futebol para outra região, mas você também deixa um arcabouço ali de um elefante branco realmente inútil, né, para campeonatos que o futebol às vezes nem é tão desenvolvido. Há pontos de ida e de volta, né? Você pode falar que é desenvolvimento do futebol, mas também pode falar que é um leilão de facilidades de quem está oferecendo mais por aquilo. É Gabriel, bem legal isso. Pode falar. uma coisa interessante que você falou aqui, por acaso, eu trabalhava na Câmara Municipal de Goiânia como estagiário, né? Na Comissão de Obras de Urbanismo, quando isso em 2009. E estava se discutindo já as sedes, né? As cidades sedes para a Copa do Mundo. E teve essa discussão, Goiânia se candidata, e aí a discussão seria, por que Goiânia não, né? Porque Goiânia está muito perto de Brasília, né? Aí a galera, mas peraí, o Rio e São Paulo, não, mas são grandes centros urbanos. Aí veio o discurso, né? O discurso de regionalismo. Falei, pô, mas agora vocês têm esse discurso regionalista, né? De querer levar. E a gente percebia naquele momento, levar, no caso aí, a Arena Pantanal, né? Lá para Cuiabá. Hoje, em 2021, nós temos um time de Cuiabá, o Cuiabá, disputando a Série A. Só que olha só, essas obras estavam sendo discutidas lá em 2009. Aí a gente pensa assim, será que foi essa obra aí que desencadeou o futebol mato-grossense? Eu penso que não. Eu penso que não, porque demorou muito e até hoje eles têm muita dificuldade de manter essas obras, né? Então isso que você falou aí é fantástico. A galera que deu mais facilidade, os países que deram mais facilidade, eles foram os escolhidos. E, sobretudo, dentro de conchaves, né, dessas confederações, e a CBF a gente não precisa nem falar muita coisa que a gente sabe da idoneidade aí. É só dar uma googleada que a gente identifica, né? Não, e Copa do Mundo, né, para quem às vezes é mais recente, não acompanhou a situação toda em 2014. Copa do Mundo não é criar um estádio, né? Lá no Catar agora né, João Paulo? Os caras estão subindo o estádio assim, rapidão, sobe um estádio com ar-condicionado. Não tem... Nunca tinha visto um estádio que fecha e dá ar-condicionado para dentro do jogo, porque calor é insuportável. Mas é também uma questão de infraestrutura, é criar uma cidade que seja acessível para entrar uma quantidade de gente que as pessoas não têm ideia do quanto as pessoas entram e o turismo aumenta e a infraestrutura tem que aguentar o ambiente da cidade e as pessoas estão trabalhando e tem gringo chegando e tem gente de fora entrando e consumindo. É uma infraestrutura que a Copa abarca também, né, João Paulo? Sem dúvida, Gabriel, concordo contigo. Além da necessidade da criação, da modernização de estádios, uma Copa do Mundo ela exige uma modernização no sistema de transportes. Aí eu digo, inclusive, sistema de transportes, enfim, que permite conexões internacionais, né? Ampliação de aeroportos, enfim, obras de mobilidade urbana, melhoria, não é, no serviço de telecomunicações. Então, tudo isso faz parte desse mega evento chamado Copa do Mundo. Gabriel, se você me permite, eu queria só fazer 2 comentários aqui em relação a tópicos que já foram comentados anteriormente. Manda ver. Pessoal, eu não sei qual que é a imagem que vocês têm em relação ao Pelé, mas para mim ele foi o maior de todos os tempos. Eu sou fã do Pelé. Vocês viram que recentemente a Netflix lançou um documentário sobre o Pelé? Vocês viram? Vi. Sim. Viram? Pois eu não vi. Não, fica a dica, viu? Vale a pena ver. Naquele documentário, pessoal, mostra a questão da ditadura e do futebol, viu, Gabriel? Então, o governo militar se apropriou da imagem do Pelé. O Pelé ele foi usado como um garoto propaganda para ressaltar esse sentimento nacionalista, esse sentimento chauvinista. E depois que o Brasil se sagrou campeão, o regime militar soube se aproveitar desse triunfo da seleção. E uma outra coisa aqui que o Vitor comentou é que durante a preparação da seleção para a Copa de 70, houve uma mudança no comando técnico da seleção. Quem que era o treinador? O Vitor já disse, foi o João Saldanha, substituído pelo Zagallo.
Só a nível de curiosidade, vocês sabem qual foi uma das razões que levou à substituição do João Saldanha? Ele era militante do Partido Comunista Brasileiro. Então, comunista! Comunista. Então, esse fator, né, contribuiu, então, para a demissão do Saldanha da seleção. Inclusive, muito mais do que o fator mais famoso, né? Que as pessoas na mídia sempre se diz que o Médici era muito fã do Dario, não sei o que lá, e por causa disso o Dario não ia ser chamado, mas a grande verdade é que o cara foi cortado da seleção muito também, principalmente por causa do posicionamento político dele, que não era só a militância dentro do Partido Comunista, mas também os posicionamentos dele publicamente em relação à maneira de pensar futebol não iam muito ao encontro daquilo que a ditadura queria como propaganda do futebol, né? Então, vendeu-se para o público uma imagem de que era por causa de um jogador ou outro, mas na verdade as razões são muito mais obscuras do que isso, né? E é engraçado porque, vocês falando aí, a gente vai sempre voltar numa discussão que é bem comum no futebol, que é a apropriação da CBF de uma situação nacional. Porque a CBF hoje, para quem não sabe, ela é em si uma entidade privada. Ela não tem nenhuma ligação com o poder público, né? Além da influência política, claro, a gente tem ali na Câmara dos Deputados hoje que a gente chama de bancada da bola, que é, né, de deputados colocados ali com a ajuda da CBF para defender algumas causas, mas ela se apropria de um patrimônio que teoricamente é nacional, como a ditadura fez, e ganha muito dinheiro com isso, né? A CBF tem um lucro muito alto com a seleção nacional. E a gente sabe, a gente tem uma discussão muito grande que começou lá na Copa de 2014, que é a elitização dos estádios. Hoje, com as arenas aí, a gente tem visto cada vez mais a elitização dos estádios. É claro, o jogo é empresarial, né? Os times hoje cada vez mais gastam e gastam muito. O time do Mantegão aí é um dos maiores orçamentos do Brasil. E tem motivos para isso, né? Tem resultados para isso, tem patrocínio para isso, consegue, tem uma excelente gestão para isso, mas a gente vê também uma mistura de uma entidade privada com uma paixão pessoal muito grande. Eu e o Vitor sofremos muito com os desantos do nosso time. A gente fica ali, tô torcendo para uma empresa, mas não é só uma empresa, não é só um clube privado que a gente está gastando dinheiro com ele. É algo maior, né? É uma situação bem legal essa de pensar. E aí, passando um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que o futebol ele vai refletindo em outras questões, né? A gente vai refletindo em situações que a gente vê na sociedade e o futebol vai sendo o espelho disso. Então a gente vai ver racismo dentro do futebol, a gente vai ver movimentos neonazistas dentro do futebol, né? Quem está pensando, pô, neonazismo ainda? Sim, você vai ver lá a torcida da Lazio, que é um time italiano, os caras têm uma torcida declaradamente neonazista, né? Que faz bandeirão de Mussolini. Nossa, pô, que absurdo. Tem jogador que comemora gol com né, o símbolo, a comemoração da suástica nazista. Tem de tudo. A gente vai ver xenofobia no futebol, né? A gente vai ver desigualdade, como foi essa questão da Superliga. O futebol toca muito em alguns espelhos próprios da sociedade, né, Manteiga? Cara, esse caso que você tá citando, eu acho interessante demais a gente parar para pensar o quanto que o espaço geográfico, e eu vou dar uma geografada aqui, né? Como a gente fala, o espaço geográfico contribui muito nisso, né? Quando a gente pensa, a Champions, ela é um campeonato europeu e essa galera ali tem uma dificuldade de superar a questão do Estado-nação, né? Existem países, por exemplo, você pega
a Espanha, e dentro da Espanha você tem grupos, né, que não se reconhecem. Em 2019, eu tive na cidade onde vai ser a final da Champions, em Porto, né, no estádio lá do Porto, do Dragão. É, e na Isso. verdade, cara, achei interessante porque eu tive a possibilidade de. Eu não dei conta de ver o jogo de dentro do estádio, mas eu tive a possibilidade de participar da resenha dos caras ali, né? Era um jogo entre Porto e Rangers, que era uma galera da Inglaterra. Bicho, é muito interessante a questão de como a torcida, né? A gente vê casos de torcida aqui no Brasil, a gente vê esse sentimento aí de briga, às vezes disputa de território, mas ali, cara, a gente vê, às vezes, uma questão xenofóbica, uma questão, que nem você disse, né? Trouxe a questão do neonazismo, algumas ações, violência mesmo, cara. E eu achei interessante porque eu até vi uma galera, esses torcedores do Rangers, e é interessante. O símbolo dos caras tem. Aí o Vitor vai poder, o PVC aí vai poder me ajudar, né, Vitor? O símbolo deles parecido com o símbolo do Flamengo, cara. E eu achei interessante que assim, os caras, no outro dia, indo embora da cidade, os caras foram só com roupa do time, andam uniformizado o tempo inteiro na cidade, parecendo uma facção mesmo. E eu acho interessante assim como que o inglês via o português, né, cara? Eu achei muito interessante vendo aquela situação e depois eu vi na Espanha, quando eu estive na Galícia, que eu cheguei lá e comentando, eu gosto muito do Real Madrid e tal, eles, não, nós estamos na Galícia. Não, Real Madrid Andaluzia, né? Lá os catalães, a galera do Barça não vai entender que a Espanha tem Copa do Mundo. Quem tem Copa do Mundo é a Catalunha, né? Então essa galera não superou essa parada do Estado-nação e isso vai ficando forte, né? Porque eles misturam esse sentimento, essa paixão, né, do futebol com a questão política e que os próprios estados, nações, os próprios países utilizaram isso também para fortalecer essas divergências, né? Eu vou passar pro Victor para ele poder falar, mas, cara, você me lembrou mais um reflexo. Para quem não conhece, às vezes está vendo aí os jogos na ESPN, Sport TV, Fox Sports, e não é muito comum passar o campeonato escocês. Mas o campeonato escocês tem uma das maiores rivalidades, talvez assim, do mundo facilmente. Porque Rangers e Celtics é muito mais do que uma disputa futebolística. É a disputa dos protestantes contra os católicos. É uma disputa de uma intolerância religiosa gritante que já passou por massacres pesados, né? Aquela música acho que é a música do U2, Victor, me corrija aí se eu estiver errado, Sunday Bloody Sunday, ela passa por um massacre que rolou ali numa época de uma certa conflito ali por causa desse conflito, do futebol também que passava naquele momento. Tem toda essa situação envolvida, né? Esse background um pouco sangrento no meio das coisas aí. Esse negócio de PVC tá me deixando um pouco constrangido aqui. Brincadeira. Mas você estava comentando sobre o escudo, né, do Rangers, lá é o Glasgow Rangers, no caso, né? Você está Isso. falando. Pois é. Aham. Esse estilo a gente vê em clube pra caramba, né? Em vários esportes. Acho que é uma questão do final do século XIX, talvez, né? Esses heráldicos entrelaçados, né? O do Flamengo tem o CRF, o Rangers também tem as mesmas iniciais, né? No mesmo estilo heráldico, né? Rangers Football Club, enquanto do Flamengo, Clube de Regata do Flamengo, mas é igualinho, quase, né? Tem algumas diferenças de posicionamento ali. Mas você vê isso no do Fluminense, também tem isso, do Internacional, alguns escudos antigos, o do Goiás antigamente tinha também. Isso eu acho isso muito bonito. E fora, eu acho que isso é um costume inglês, se eu não tô enganado, cara. Porque a gente vê também muito time de outros esportes, por exemplo, na Austrália tem o futebol australiano, né, que é meio que uma mistura de rugby com umas coisas que um monte de time também tem esse estilo. Na Inglaterra tem bastante.
eu acho bem bonito, assim, eu acho uma coisa bem interessante para falar sobre o logo. E, João Paulo, para a gente entrar agora já rumo à Champions League, a gente não pode deixar de falar do que aconteceu recentemente. Se a gente está falando que futebol é um reflexo da sociedade, é um dos maiores reflexos que a gente vê em campo é realmente a desigualdade. E recentemente a gente teve todo o debate da Superliga, que foi uma criação de uma liga que os times que estavam dentro queriam era muito dinheiro e é de abandonar o resto da galera que às vezes não gera, como eles colocavam, né, competitividade em jogos. E ali iria se repartir ainda mais a questão da desigualdade de futebol. A gente tem times hoje no Brasil, igual o Flamengo, que de arrecadação a gente consegue arrecadar, o Flamengo consegue arrecadar quase meio bilhão de reais, enquanto um Vila Nova aí custa arrecadar 10. Não sei qual que é o orçamento do Vila, mas para a gente entender a disparidade que existe. A gente tem um Barcelona que ano passado reportou 1 bilhão de euros de receita, mesmo na pandemia, reportou 1 bilhão de euros, e a gente vai ver times aqui do igual o Flamengo reportando muito menos que isso, sem levar em consideração a diferença do euro, né, que para o real. E aí, João Paulo, o futebol virou produto de vez? Bom, Gabriel, eu acho que sim. Eu vejo uma hipermercantilização do futebol. E a ideia da Superliga seria exatamente isso, né? Ocorreria a reunião dos principais times, dos times mais ricos do futebol europeu, e dessa forma eles fariam uma liga onde não teria ali nem rebaixamento, e o que prevaleceria dentro dessa disputa seria somente a questão financeira. Mas esse projeto ele não teve continuidade, né? Ele, enfim, foi interrompido antes mesmo de nascer. Gabriel, e uma coisa, já que a gente está falando dessa questão da hipermercantilização do futebol, Chelsea e Manchester City eram times pequenos até pouco tempo atrás. Eles passaram a ter essa maior representatividade foi justamente agora no início do século XXI, por conta de investimentos que foram feitos por pessoas que não são naturais da Inglaterra, que não são provenientes do Reino Unido. Nós sabemos que o Chelsea ele tem um dono, que é o Roman Abramovich, um magnata russo, né, ligado à atividade petrolífera, e do outro lado, como dono do Manchester City, nós temos o sheik dos Emirados Árabes Unidos, que é o sheik Mansur bin Zayed. Então eu vejo as disputas esportivas, o Gabriel, cada vez mais, a disputa por títulos, né, dentro do futebol, cada vez mais restrito aos times de maior orçamento. E eu quero entrar um pouquinho na discussão que vocês iniciaram lá atrás. Posso? Pode. Aquela questão da rivalidade entre o Celtics e o Rangers, né? Dois times escoceses. Além da questão religiosa, de uma disputa entre católicos e protestantes, também há uma questão nacional. E aí o William tem razão, né? Quando ele menciona a ideia do Estado-nação. Porque o Celtics, que é um time que tem as cores alviverde, ele é um time de origem formado por migrantes irlandeses. Então há uma disputa também entre os povos escoceses, entre os povos, né, da Escócia e da Irlanda. Bacana, essa curiosidade eu não sabia. Valeu, João Paulo. E passando para o William, o João Paulo já tocou aí na situação do Chelsea e Manchester City. E cada vez mais a evolução do jogo, né? A gente for pegar uma curiosidade para quem às vezes não acompanha muito futebol internacional, o City não é só o Manchester City. O City é o cabeça de um esquema esportivo, né? O que a gente chama de Grupo City. Hoje, vira e mexe, você vai jogar aí no Google, vai aparecer notícia: Grupo City compra tal jogador, Grupo City compra tal jogador. Porque eles vão comprando e vão distribuindo. Tem time lá no Uruguai, tem time nos Estados Unidos, tem time na Inglaterra, que é o Manchester City, tem time lá na Austrália, que o Victor citou. Tem time em diversos continentes e eles vão abrindo para fazer captação de jovens, fazendo contratações pontuais, fazendo scout, fazendo o desenvolvimento ali da região. E a gente está vendo isso no Brasil acontecer também com a Red Bull.
né? Então, cada vez mais o futebol se torna uma mercadoria mesmo. E aí, passando para o William, exatamente com essa pergunta: o futebol está se virando uma mercadoria, ou se virou uma mercadoria. E aí a gente tem um aumento, uma diferença maior por causa desses petrodólares que a gente está vendo chegando junto com o City e a questão ali do dinheiro advindo da Rússia, né, nas divisões lá da União Soviética, que acabou restando um dinheiro para o Abramovich, que ele acaba se tornando esse bilionário, magnata russo. E aí, Mantegão? Dinheiro agora é que manda mesmo, né? Cara, eu tenho uma dificuldade de entender essa pegada do futebol sem a grana, né? Porque eu sou palmeirense, a gente já falou isso várias vezes, e o que você está sofrendo hoje com o Cruzeiro, eu sofri porque eu sou a geração Parmalat, né? A Parmalat era, para os novinhos aí, né, que estão escutando, a Parmalat, ela tinha um time na Itália, que era o Parma, né? E ela tinha time aqui no Brasil, ela patrocinava, não era que ela tinha o time, né? Era uma patrocinadora master e ela patrocinava aqui no Brasil o Palmeiras e o Juventude. Tanto é que quando na compra do Cafu, o São Paulo não venderia o Cafu direto para o Palmeiras, a Parmalat compra o Cafu, ele joga se eu não me engano, um jogo, dois lá no Juventude, e depois que ele pode ir, e aí ele vai para o Palmeiras. Tanto que os caras fazia isso já naquela época, em 93, né? E eu sou a geração Parmalat que ganhava tudo, né? O Palmeiras era tipo a Crefisa hoje, né? Uma Ganha máquina tudo. aquele time. Não, aquilo ali, o nosso time ruim de 96 tinha Djalminha, Luizão, né? Eram os caras assim, monstro. E depois veio ali a conquista da primeira Libertadores em 99, o vice-campeonato da Libertadores em 2000, e aí depois veio o rebaixamento, porque veio a conta, né? Então, aí vem. Nós temos 2 rebaixamentos na conta aí, então de Série B também o Palmeiras entende. E uma coisa interessante, cara, é a gente pensar, a grana é o que movimenta, né? E esses times aí, a gente falando do Manchester, o Manchester City, ele não tem título, ele não tem Champions, né? Nenhum desses 2 times aí tem Mundial, é importante deixar claro. Então, o Palmeiras é um time grande, igual esses dois, não tem Mundial. Eu não sou desse palmeirense bobo que acha que o Palmeiras tem Mundial, não, viu? Para mim, 51 é um campeonato muito importante, ok, mas não é Mundial. Mas a questão é, cara, você pega um PSG, o PSG fatalmente vai ser campeão de Champions League. Porque o investimento que esses caras vêm fazendo, o Manchester não começou agora, né? E detalhe, esses caras percebem que pro torcedor é muito bom ganhar título, é muito importante ganhar título. Eu, como palmeirense, a galera fala, não, o Palmeiras está ganhando título. Mas para a Crefisa, meu amigo, é pegar e emprestar um Dudu, igual o time empresta agora, e recebe lá milhões de reais vendendo, emprestando o cara, depois ele volta, né? E aí faz uma venda de um Gabriel Jesus, aí no caso, que está lá no Manchester City, né? Que não foi colocado para jogar todos os jogos. Não sei se você sabe disso, Gabriel. Ele não foi colocado para jogar todos os jogos. E quando ele é colocado para jogar, ele tem um tempo de permanência dentro do campo, porque existe em contrato que se ele conquista a Champions League, né, no contrato de venda, existe uma participação do Palmeiras tem que ter uma bonificação nessa conquista. Então, se futebol, cara, a gente tenta romantizar aqui, a gente fica bravo, a gente chuta os trem na sala, mas, cara, no final, o futebol e as convocações de seleção é dinheiro, né? Então a gente pensa aí, a gente fica às vezes aqui chateado, né, com o time perdendo, mas o cara tirou o pé da dividida porque ele vai jogar a Copa do Mundo, né? Então é interessante pensar, o bastidor aí é sempre na grana, né? A gente que romantiza.
O romântico fica pra torcida mesmo. Acho que não vai ter jeito mais, não. Essa parte vai acabar ficando pra gente se divertir e ser apaixonado. E passando pro Vitor com essa temática, eu fico pensando, né? Eu e o Vitor agora que estamos passando esse sofrimento todo. Nossa, o Cruzeiro vai soltar um balanço, 800 milhões de dívida. Eu fico pensando, nossa senhora, quem que vai tirar dinheiro? A gente já fica rezando para ver se chega um sheik árabe, alguma coisa. Eu banco esse trem aqui, porque a gente já começa ficando assustado com o quanto que deve. E aí, para não entrar em polêmica, para falar de times brasileiros e a União, tudo mais, tem muita polêmica ainda por trás, que daria outro podcast para a gente falar. Mas a verdade é que dinheiro tá rodando mesmo o futebol e não tá errado. Mas acho que mais do que dinheiro, o que importa hoje em dia é gestão. E aí, Vitor, queria que você comentasse um pouco, cara, porque a verdade é que, como o João Paulo falou, esses dois times foram pegos se não do zero, mas assim, menores do que o Arsenal, que hoje é um time que a gente nem escuta falar, muitas vezes os moleques mais novos aí que tá escutando a gente vai escutar e fala, nossa, quem que é Arsenal? É um time que eu jogo no videogame, ele aparece lá como primeiro no FIFA quando eu tô lá na Premier League para escolher um time, e eu não faço nem ideia do que é o Arsenal. Às vezes é um time antigo, famoso, tal. E hoje a gente vê esses times que são pequenos sendo ascendidos. Aí a gente vai colocar ainda no bolo, para você comentar, ainda coloca o PSG, RB Leipzig, eh, e outros aí que você possa lembrar, que são times que foram ascendidos por essas gestões gigantescas, né? Eu não sei, tá? Até onde isso é uma gestão extremamente competente, porque eu acredito que seja, assim, principalmente do ponto de vista esportivo. Você tem grandes técnicos, você tem uma questão esportiva muito grande, mas eu não sei até onde, do ponto de vista financeiro desses caras, é uma gestão extremamente competente que sabe fazer dinheiro, ou se é só mesmo um montante ridiculamente discrepante de dinheiro que vem dessas fortunas aí dos investidores. Os professores de geografia aí, eles vão ser muito melhores do que eu para falar sobre isso, mas a gente tem alguns caras que construíram fortunas de gigantescas e muitas vezes de maneiras controversas, né? A gente tem o dono do grupo City, né? Russo. É ele? Não. Eu Sim. tô trocando. O- É isso, né? E o Então, Chelsea é do. E o o Chelsea é do Chelsea russo. é o Chelsea, né? O Chelsea é do russo, é do Abramovich. Cara, ele não. Primeiro que o Chelsea não é o primeiro time que ele investe, ele também investiu no CSKA de Moscou, um tempo atrás. Investiu na academia de futebol da Rússia, investiu na própria CBF lá da Rússia, né, do time nacional. E ele é um cara que ficou muito rico, né, em relação à questão da exploração de petróleo, mas que começou lá no auge da perestroika como importador de patinhos de borracha. Não sei se essa história é lenda ou não, mas o cara começou, ele estudava lá na academia de negociação de commodities da Rússia, mas o cara começou o império dele importando produtos de consumo bem supérfluos na, na, na Rússia da perestroika. Depois, né, foi evoluindo, aí já tem as polêmicas dele em relação à fraude em empréstimos, a esquema de propina, enfim, toda essa coisa. Então, aí até é controverso a beça. O pessoal dos Emirados Árabes, né? O dinheiro do petróleo, que eles estão buscando alternativas de investimento para manter a rentabilidade dessa grana que eles vêm construindo há tantos anos, há 50, 60 anos com a exploração de petróleo, até mais do que isso, sinceramente não sou muito bom aí de datas, mas eles estão aí investindo em outras áreas, então você tem no Catar o pessoal investindo no Paris Saint-Germain, você tem o
Na Fórmula 1, você tem muito investimento de Abu Dhabi também, no Grupo City, a gente tem essas diversificações. Então, eu sinceramente eu não sei até onde é gestão financeira alta, assim, até onde é uma gestão financeira, puxa, os caras sabem como que ganha dinheiro, e até onde é simplesmente um volume enorme de dinheiro, e às vezes também, eu não sei, às vezes uma tentativa de desviar recurso, de omitir, de lavar um dinheiro ali, outra coisa. Eu sinceramente eu não sei se essa discrepância é realmente uma gestão competente ou se é só uma torneira de dinheiro que não cessa porque tem que servir outros interesses. Não sei. Então, sim, só para a gente comentar, eu imagino que seja uma boa gestão. Se for pensar, eles não são os únicos, né, que dão dinheiro. E aí você falando, eu fui lembrando, tentando, falei, cara, será que é só dinheiro? Eu lembrei do caso, e fica aí para quem está escutando a gente queira pesquisar, do Príncipe de Mônaco, que comprou, né, o time Mônaco, né? O time Mônaco era um time pequeniníssimo na França, e ele foi comprado pelo Príncipe, né, com muito dinheiro. 2 anos começou a contratar jogador, fez aquelas contratações de 80, 90 milhões de euros, despejando jogador. Chegou na semifinal da Champions com aquele time que tinha o Mbappé, que todo mundo conhece hoje, o Bernardo Silva, que tá no Manchester City hoje, Fabinho, que tá no Liverpool, era um timaço. Chega na semifinal, eliminando o próprio Manchester City, e aí, poucas semanas depois que ele é eliminado na semifinal, a mulher dele pede divórcio e leva metade da fortuna dele, e ele tem que vender os jogadores tudo, retirar o dinheiro, diminuir o investimento, e hoje o Mônaco é um time grande, né? Disputa bem lá na França, mas não é nem perto do que ele sonhou a ser. E o outro caso bem famoso, e que às vezes envolve outro país, é o Valência, que é de um investidor chinês. O cara comprou, fez todo o investimento. Ano passado ele saiu, agora que acabou a temporada depois da pandemia. Claro, a China sofreu bastante com a pandemia economicamente, ele sofreu também. Ele soltou um comunicado interno falando que tinha cansado da gestão do clube, estava colocando o clube à venda e vendeu os principais jogadores a preços de banana, né? Saiu o principal jogador capitão deles que jogou lá por 10 anos, o Dani Parejo, que é um jogador da seleção espanhola, saiu por 5 milhões de euros, que é um valor hoje de troco, né? Hoje a gente vê time brasileiro pagando isso, para time europeu é irrisório. Então a gente vai vendo que alinha bem aos dois. Para a gente já encerrando nosso podcast hoje, vamos para aquele momento que todo torcedor gosta, que é o momento zica, e os comentários finais. Então, para a gente passar aí, quem quiser fazer um outro comentário final sobre o tema, quiser dar sua fala final, e aproveita e já dá uma ideia de quem. Não precisa acertar o placar, não. Só fala quem vocês acham que vai ganhar nesse jogo. Mantegão? Pode ser que seja o primeiro? Opa, bora lá. Cara, as nossas conversas aqui eu acho que é muito massa, é muito bom trocar ideia com essa galera que gosta de futebol e ao mesmo tempo é clubista na hora de ser clubista e na hora tira o pé na hora que precisa, né? Mas, cara, nessa Champions, ontem eu comecei a olhar aqui, né? Olhando os dados, a trajetória de cada time, são dois times muito bem formados, né? São dois times muito bem estruturados. Mas eu vou ficar com o Manchester, né? Pelo Gabriel Jesus, pelo meu menino da base, né? Do Verdão. E porque o Chelsea perdeu para o Corinthians, deixou com raiva aquela vez lá em 2012. Para mim, amanhã é 2-0 Manchester. E se Deus quiser, a gente tinha que colocar o Gabriel Jesus lá. Guardiola, coloca o cara, deixa ele fazer o gol. João Paulo, suas últimas considerações aí. Bom, Gabriel, esse assunto ele não se encerra aqui. É um assunto muito extenso. A gente poderia permanecer aqui horas e horas falando sobre futebol. Mas eu quero agradecer, viu, o convite que foi feito, a oportunidade de poder conversar aqui com o pessoal do podcast do Agostiniano. E eu acho que vai dar 1-0 Manchester City amanhã, gol do De Bruyne. Isso, chutou até o gol. Juvitão, e você? Vai com a galera ou vai pro outro lado? Ah,
Não, eu vou com a galera, mas por motivos diferentes, cara. O Guardiola esperou 10 anos pra voltar pra uma final de Champions League. O cara entende muito de futebol, o cara tem uma visão revolucionária no negócio. Eu acho que ele merecia pelo menos mais uma. Depois ganha os outros, mas mais uma, pra não falar que foi uma vez só, ou duas, sei lá quantas que ele ganhou já. E aí fica registrado, então, para a história, que se o Manchester City não ganhar, nós quatro zicamos, porque eu falei já desde as oitavas que eu achava que o City ia ganhar, que tava voando na Premier League. Falei, cara, esse time é o melhor time do mundo hoje. Acho que vai ganhar esse ano é do City. Então a gente vai ficar registrado a nossa zica nesse momento, ou o nosso acerto, e fica aí para as próximas. Galera, brigadão, brigadão para todo mundo que escutou a gente nesse tempo todo. Acho que foi um papo legal demais. Infelizmente a gente tem que cortar, mas futebol é um papo que a gente pode largar muito tempo, aprofundar em cada detalhe que a gente passou aqui. Isso são só ideias para a gente aprofundar em diferentes áreas, né? Futebol envolve muita coisa e é muito além do jogo. Nunca vejam um jogo no domingo à tarde, na quarta-feira à noite, e estiver vendo Champions League nas tardes de terça e quarta, achando que é só um jogo. Que ele não é só um jogo. Ele envolve muita coisa, tem muita coisa diferente por trás, muita coisa que toca sociologia, a economia, a política, a religião. Futebol é uma mistura disso tudo. Obrigadão por tudo, obrigadão aos nossos três convidados que tiveram aqui com a gente hoje à tarde. E não deixem de escutar os nossos outros Agoscast. A gente teve alguns temas aqui muito bacanas, né? Principalmente o da semana passada sobre a língua portuguesa, um material muito bacana que o nosso colégio disponibilizou para toda a comunidade, nosso manual de língua portuguesa. Dá uma olhada, escuta o podcast e vá atrás desse material, que ele está muito bem feito. Obrigadão a todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima semana.